Bom, meus amigos, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês o jogo que eu tô desenvolvendo. Vai ser aí o primeiro, na verdade o segundo devlog que eu vou fazer aqui no canal. Pra quem não viu, eu estou fazendo CyberStrike Chronicles, que basicamente é um jogo onde você é uma entregadora. No caso, entregadora, enfim. Cara, basicamente você entrega, né, faz entregas aí suspeitas, faz entregas legais, não muito legais. Esse é o seu trabalho, é basicamente entregar. Só que a forma que você faz isso é uma forma muito maneira que eu coloquei aqui, que eu adoro esses jogos onde a gente tem mais liberdade de travessia e tudo mais. Então basicamente esse é o jogo, que é o CyberStrike Chronicles. E aí pessoal, eu queria mostrar aqui pra vocês alguns dos sistemas que eu fiz nesse último mês aí que passou de maio. O mês passou bem rápido inclusive. Não acabou o mês ainda, mas eu vou mostrar pra vocês aqui porque tem bastante coisinha até. Então, primeira coisa, a gente está vendo aí na tela, eu fiz basicamente o sistema de... um sistema de truques, assim, ele basicamente vai ver as ações que você está fazendo, né? Então, por exemplo, se você está se balançando, se você está fazendo wall slide e tudo mais, e ele vai contabilizar isso em forma de pontos. Isso daí, muito provavelmente, eu vou mudar um pouquinho, eu já vou contar por quê, mas eu fiz esse sistema que já está pronto, e aí... ele tem também um sistema passivo que ele vai basicamente ver se você está conseguindo acertar combos e ele vai contabilizar isso. Então eu vou tentar acertar um aqui, vamos ver se eu consigo. E não tem muitos, né, combos que eu fiz ainda, tá pessoal? Tipo, para ele contabilizar ainda, mas talvez alguns mais simples. Tipo, eu pular, deixa eu ver, tentar fazer aqui algum... Vou tentar pular, fazer wall slide e pular. Não, não deu. Meu Deus, velho, só porque eu tô gravando agora tá difícil. Daqui a pouco vai aparecer aí, vocês vão ver bem no meio da tela ali, que vai aparecer um texto enorme dizendo o combo que você fez. Esse sistema, pessoal, ele já tá pronto, eu consegui fazer ele já. Só que eu não implementei ainda todas as possibilidades, né, de como que você pode fazer. Tem bastante possibilidade, inclusive eu vou contar como é que eu fiz para fazer um pouquinho mais prático assim, né, para eu poder contabilizar aí os pontos e não ficar tentando, né, tendo que digitar manualmente, porque aí seria muito demorado, né, tipo, você ficar pensando em todas as possibilidades e tudo mais. Basicamente, cara, o que eu fiz foi o seguinte, vocês estão vendo ali no canto inferior direito que ele aparece, né, toda vez que eu faço um truque aí, né, faço uma manobra de travessia, ele aparece lá, então, tipo, double jump, swing, nano zip, wall jump, enfim, tem uma porrada aí de manobras que você pode fazer. Beleza. Aí que eu pensei, cara, para eu poder contabilizar isso daí, o que eu posso... agora apareceu, ó, Tether Surge, né? Então, o combo aí que eu fiz que gerou o Tether Surge. O que pode acontecer? O que eu fiz, né, para contabilizar esse sistema? Cara, basicamente eu cheguei, pensei, tá, eu vou utilizar aquele sistema ali que eu tenho pronto, e eu vou basicamente colocar dentro de uma lista. Eu vou jogar normalmente, colocar ele dentro de uma lista e depois eu mesmo vou ver essa lista e ver o que saiu. E não só isso, galera, eu utilizei o ChatGPT, tipo, eu literalmente só copiei a lista que eu gerei, coloquei pro ChatGPT e pedi para ele organizar em categorias, me dar nomes aí de combos. E tipo, cara, ele fez isso de uma forma bem útil, porque eu utilizei realmente o que o ChatGPT é melhor, né? Que ele é muito bom em ler textos e categorizar e tudo mais. Então eu pedi para ele fazer essa tarefa chata aí para mim. Então ele fez, e depois que ele fez, eu, né, copiei lá as propriedades e tudo mais para poder colocar dentro de uma tabela. Se vocês tiverem interesse mais em saber sobre isso, essas partes técnicas, só comenta aí no vídeo que eu vou estar trazendo essas partes mais técnicas, pode dar aí alguns insights para vocês também que estão desenvolvendo o jogo de vocês. Então beleza. Além de tudo isso, né, então eu tenho o sistema de combo, o sistema de truques em si, que dá pontos, né, conforme você vai fazendo aí os truques. Lembrando que esses sistemas estão suscetíveis à mudança, né, pessoal? Tipo, a mudança a gente tem que testar ele lá no jogo em si, né, testar em builds e ver se está legal, ver com a galera também que vai testar o jogo. Então tudo isso está passivo de mudanças. Além disso, eu coloquei essa partícula que vocês estão vendo. Essa partícula eu basicamente segui um tutorial, porque eu não manjo muito de partícula. Eu sei muito básico de partícula. E eu coloquei essa partícula, esse efeito, né, que dá a sensação de velocidade,
Cara, é até que tranquilo, o tutorial ele casou bem, eu modifiquei um pouquinho, né? Não é nem pra não deixar igual, eu modifiquei um pouquinho pra adaptar pro jogo. E por enquanto, tipo, ela tá tocando aí indefinidamente, ela não para de tocar, ó, se vocês verem. Mas eu pretendo, né, na próxima aí, alteração que eu fizer, ela só vai começar a tocar quando você começar a ganhar velocidade, né? Normalmente é assim que funciona nos jogos, é pra gente dar a sensação aí de velocidade, e é isso que eu pretendo fazer. Beleza, além de tudo isso, eu implementei também o sistema aí de skill tree. O sistema de skill tree ele já está aqui, já está todo funcional. Claro, assim, se tiver algum bug, eu não achei ainda, mas você já consegue utilizar os pontos que você tem para desbloquear aí os upgrades para as skills. Aqui, pessoal, tipo, eu coloquei um protótipo só, né, um template, tá tudo suscetível aí de mudança, mas tá aqui já, tipo, toda a UI, deu um trabalhinho, tá? Dá um trabalho fazer essa UI, e não é nem por conta de colocar os elementos na tela, é mais para fazer isso de forma que a UI leia, né, de tabelas e tudo mais, para poder colocar essas informações, porque daí fica mais fácil, né, pra gente poder editar futuramente. Deixa eu ver se tá gravando? Tá gravando. Aí beleza, então eu coloquei tudo isso, ali eu já tô conseguindo desbloquear as habilidades, né, vocês estão vendo ali. E aí esse Fast, enfim, ele vai deixar eu um pouquinho mais rápido, que é bem legal. E além disso, os ícones, eu fiz esses dois ícones aqui, né? Eu fiz no Figma, só que bom, eles não são a versão final, né? Eu ainda vou alterar tudo mais. Se possível, né, galera? Tipo, se eu tiver budget e tudo mais, eu posso contratar uma pessoa de UI. Mas se eu não conseguir, aí eu utilizo um ChatGPT e depois eu mesmo dou o retoque final, né? Porque sempre a arte com ChatGPT vem cagada, né? Com qualquer AI normalmente vem cagada. Então, tipo, eu sempre dou uma retocada depois e tudo mais. E aí, assim, galera, tipo, a gente tenta usar os recursos que a gente tem, né? Se eu pudesse, por exemplo, contratar artistas e tudo mais, eu contrataria. Eu até tô contratando, né? Eu tô contratando freelancer só, que é o freelancer de animação, que ele fez as animações aí da minha personagem Azur, né? O nome dela é Azur. E então beleza. O que mais que eu fiz aqui? Deixa eu ver. Ah, sim. Fiz mais coisinha de UI também, que é basicamente a tela principal aí. Essa tela principal, pessoal, tipo, eu alterei algumas vezes. Antes ela tava parecendo outra coisa, ela era 3D e aí eu não tinha nada finalizado dela. Aí eu pensei, cara, vou utilizar uma imagem. Aí eu taquei essa imagem aí. E assim, tipo, cara, no começo tava bem legal, mas sabe quando você fica olhando muito uma coisa e ela começa a ficar, posso alterar aqui, ali, né? Tipo, eu tô tentando alterar ela, só que eu não vou alterar agora, tá? E uma ideia que eu tenho para essa tela principal é, tipo, se ela for, assim, uma imagem, aí eu posso colocar um parallax, né? Tipo, a cidade se movendo, sei lá, alguma coisa passando para não ficar tão estática assim, né? E aí deixar um pouquinho mais interessante. Esses botões aqui, galera, tipo, eles pareciam outra coisa, tá? Eles estavam com uma outra identidade visual. Eu tava seguindo a identidade visual do Hi-Fi Rush e eu vou voltar para aquela identidade visual. Só que por enquanto eu não tô muito focado agora na UI, porque assim, né, pessoal, tipo, eu tô fazendo a grande parte do jogo sozinho, então eu tenho que meio que colocar diferentes chapéus em diferentes momentos. Às vezes no mesmo dia eu posso mexer um pouco com UI, no mesmo dia eu posso mexer um pouco com animação, e depois eu posso mexer com programação. Programação, para quem não sabe, é a minha especialização mesmo. Então, tipo, isso eu consigo, assim, né, até que me dá bem com os sistemas, né, do jogo aí. Até porque se eu não conseguisse aí também ia ficar complicado. Enfim, fiz o sistema também de save do jogo. É um sistema básico, tá? Ele tá salvando os pontos, acho que ele salva a data, a hora, e conforme eu for adicionando mais coisas, né, ele vai salvando aí para mim. Aí tem aqui a tela básica, né, de você poder carregar o save, de você deletar o save. Isso aqui, cara, foi interessante porque eu fiquei pensando... Deixa eu ver aí como é que tá o som. Deixa eu baixar aqui o negocinho. Eu fiquei pensando como é que seria, né? Pô, como é que eu vou deletar o save? Eu fiz até alguns protótipos, né? Tipo, acho que eu cheguei a fazer no Paint ou no Figma, não sei. E eu tava vendo jogos, né? Inclusive tem um site muito legal que eu vou mostrar pra vocês já sobre UI, que a gente pode ver lá para referências e tudo mais. E aí eu acabei optando por
deixar assim mesmo, que é tipo, é uma UI mais clean, ela daqui não é a final, claro, mas é uma UI mais clean e você pode deletar o save aqui mesmo. Você pode clicar aqui e deletar. Beleza, perfeito. Isso tudo tá funcional? Cara, até tá funcional. O único problema é, com o controle, não está funcional. E isso é uma parte aí que eu ainda vou ter que mexer futuramente. Mas enfim, então eu vou até deletar um save aqui, ó. Eu vou carregar de novo. Aí eu posso ver aqui as skills, XPL tá 0, beleza. A parte do boost do Tricks não tem ainda, inclusive, muito provavelmente não vai ter o Tricks mais, porque esses Tricks, pessoal, antes eu estava pensando, na real, em implementar os truques como se fosse um Tony Hawk, ou até mesmo Spider-Man. Eu estava realmente pensando como é que eu poderia implementar truques para você poder fazer com a personagem. E aí eu pensei em alguns jogos, né? Como é que os jogos resolveram esse problema. Então, tipo, um Spider-Man da vida, você o quê? Segura o botão, mexe o analógico, ele fica fazendo truque, beleza. Aí um Tony Hawk, você fica apertando os botões e ele fica fazendo diferentes truques. Ou pode ser um outro tipo, onde você aperta uma sequência de botões e ela faz um truque. Enfim, tem várias possibilidades, tá? Mas as possibilidades todas eram muito trabalhosas e tinha uma grande variável que eu não tinha considerado. Tinha um grande fator que eu não tinha considerado. Que é basicamente o seguinte: esse jogo aqui, pessoal, você pode mirar nas coisas para você poder soltar o seu gancho, tá? O gancho, se prender e se balançar pela cidade, beleza. E isso no mouse é muito fácil, né? Tranquilo, porque no mouse é mais fácil mirar, tá? A gente tem mais controle. Só que no analógico não é tão fácil. E mesmo no analógico, imagina só, cara, tipo, imagina você ter que, né, já é dificinho de mirar, ainda vou ter que ver como é que eu posso facilitar isso daqui. Isso daqui, pessoal, vai demorar um pouquinho, né? Eu tô focando por enquanto aí no mouse, no controle e tudo mais. Então você imagina a pessoa ter que mirar, isso enquanto tá se balançando, mirar, né, soltar lá o gancho e ainda por cima apertar uma sequência de botões e fazer truque e tudo mais. Eu achei que ia ser muita coisa, cara. Aí eu decidi descartar, tipo, literalmente descartei esse sistema de truques onde você ia apertar botões manualmente. E aí eu coloquei basicamente esse sistema passivo de truques, né? Que tem muitos jogos também, muitos jogos utilizam esse sistema, que é um sistema de combo, né? Sistema passivo de combo, né? Das manobras aí que você faz. E eu implementei ela, foi aí que eu tive a ideia, né? E, inclusive foi inspirado no Batman, né? Porque no Batman você basicamente começa... É inspirado nos jogos de luta, né, pessoal? Isso daí. Você começa a bater lá nos caras, enquanto você consegue combar, você não leva nenhum dano, aí ele fica combando, né? Fica juntando ponto. E aqui, basicamente, você vai fazendo os truques enquanto você não sofreu nenhuma penalidade. E a única penalidade, por enquanto, que tem no jogo é se você parar, mesmo de fazer truque, se você ficar ali numa janela de tempo maior, aí ele vai parar de contabilizar. Beleza. Então, eu implementei tudo isso. O que mais? Eu sei que tem bastante coisa, mas, pessoal, esse mês de maio rendeu bastante mesmo. Tinha algumas coisas do mês de abril que eu finalizei nesse mês de maio, mas enfim, vou mostrar aqui para vocês uma outra parte muito core do Cyber Strike Chronicles. Deixa eu ver aqui. A parte de missão. Nossa, cara, esse sistema de missão, vou falar para vocês, foi bem trabalhoso deixar ele de uma forma com que seja facilmente editável, né? Porque, tipo, mais pra frente eu vou ficar editando as missões e tudo mais e montar as missões em si para poder fazer o jogo acontecer, né? Então eu montei todo esse sistema. Ele, assim, o core dele já tá completo, só que ele não tá finalizado ainda. Muito provavelmente devem ter alguns bugs, tal, que eu não encontrei ainda. E conforme eu vou fazendo as missões e conforme eu vou editando o jogo e tudo mais, eu vou percebendo a necessidade de coisas que faltaram nesses sistemas que eu implementei aí. Então, é isso, cara. Tipo, é bem difícil, tá, galera? Tipo, você conseguir visualizar tudo logo de primeira, ainda mais quando você está fazendo pela primeira vez. E aí eu implementei esse sistema basicamente de missão, tudo utilizando o Data Asset e tal, para ficar facilmente de editar. Vou mostrar aqui para vocês. Você vai ver que não é muita coisa, tipo, visualmente, mas, cara, pode ter certeza, deu um belo de um trabalho. Ainda mais porque eu implementei com a UI, né, tudo certinho, lendo aí dos dados, né, das informações aí. E, enfim, então aqui basicamente ele dá o nome do trabalho, aí ele vai falar recompensa é 150 de dinheiros,
e depois ele fala ali o objetivo simples, beleza, só o basicão por enquanto. Eu posso aceitar ou recusar. Claro, eu vou aceitar, né, porque todo trabalho é bom. Quer dizer, né, contanto que você esteja ganhando dinheiro, né, pelo menos. Então vamos lá. Aceitei aqui, aí tem um timer. Esse daqui é bem simples. Você tem um timer e aí você tem que levar o pacote, né, se tem uma entregadora, você tem que levar o pacote até esses pontos. Teve um amigo que me perguntou recentemente, quando eu mostrei para ele, se você vai ter que só passar por esses pontos ou você vai ter que apertar um botão, né, de interação para você deixar cair o pacote. Ou até mesmo se você vai ter que jogar o pacote, né, se você tiver essa opção. E aí o que eu pensei? Eu pensei basicamente que você, sim, vai ter que apertar um botão para você entregar, digamos assim, esse pacote. E tem um grande motivo para isso, porque eu vou ter, pessoal, um outro tipo de trabalho que é basicamente corridas que você pode fazer no jogo. E as corridas, apesar de elas serem similares com isso daqui, as corridas eu posso ter no mínimo 2 tipos. Eu posso ter basicamente, ele veio no breakpoint aqui, calma aí. Eu posso ter basicamente, tocou uma musiquinha aí, eu já vou mostrar a música para vocês. Eu posso ter basicamente aquela corrida onde você só tem o ponto A e o ponto B, ou aquelas corridas onde você tem o ponto inicial e o ponto final, só que aí você tem aqueles pontos para guiar o jogador. E esse guiar, pessoal, o jogador não é só guiar o jogador, é que também funciona para, você tem que seguir essa rota. Então isso eu posso ter também. Vocês percebem como é? Tipo, aí é que tá, não existe muito certo e o errado na hora de decidir essas coisas. Só existe o que eu achar melhor, o que fazer mais sentido com base nesse jogo aqui específico que eu tô fazendo. E aí eu tenho que, toda vez que eu tenho que decidir alguma coisa, tipo, a gente vai ter essa mecânica, a gente não vai ter essa mecânica, eu tenho que ir lá, olhar as outras mecânicas, ver como é que pode afetar essas outras mecânicas ou os outros sistemas, e aí eu posso implementar. Então, tipo, cada decisão aqui é crucial. É crucial, cara, não é muito simples de fazer, é legal, é divertido, mas é um negócio desafiador, é uma bronca aí que, enfim, vou mostrar pra vocês agora a musiquinha aqui que eu coloquei, é uma música só placeholder, tá? Vou ficar um pouquinho em silêncio. Então eu vou pegar aqui o trabalho, vou fazer de novo. Vocês vão perceber, tá? Eu não vou ganhar dinheiro em si, porque eu ainda tenho que linkar esse sistema. Tocou bem baixinho, mas enfim. E ali aparece o status, né, do trabalho concluído. Assim, bem normal, né? Então esse é um dos tipos de trabalho. Eu acho que assim, tipo, eu tendo essa fundação, né, totalmente bem construída, bem consolidada, por mais que eu não consiga cobrir todos os elementos, pelo menos para depois eu implementar os trabalhos que estão faltando vai ser mais fácil. Então, por isso que eu gastei um bom tempo, tá? Tipo, mano, eu gastei acho que umas 2 semanas fazendo esse sistema de missão, demorou bastantinho até. Mas enfim, é o trabalho do pessoal. Beleza. Então isso daqui é a forma aí da missão, onde o jogo ele vai acontecer também, muito importante. Vocês estão vendo ali no canto inferior direito, deixa eu aumentar aqui a tela, peraí. Tá, eu tô bem na frente, peraí, eu vou ter que me tirar aqui, calma aí. Vocês estão vendo ali no canto inferior direito, basicamente que eu tenho um medidor de velocidade, é um velocímetro, né? Eu ainda vou dar uma modificada nele e tudo mais, mas enfim, esse velocímetro já está funcional. Por que eu decidi implementar isso? Porque aí dá para dar noção para o jogador a velocidade que ele tem, e isso pode ser determinante aí para ele fazer as entregas e tudo mais. E eu posso dar até uma explorada um pouquinho mais nessa mecânica aí, que é uma mecânica da GUI, né? E ali no canto superior direito, vocês estão vendo também que eu estou ganhando dinheiro ali sem parar. Não é para estar assim, tá? É basicamente porque, cara, eu tenho que deslinkar o sistema de pontuação antigo e linkar com um sistema aí de moeda novo, tá? Então basicamente é isso. E aí, pessoal, para finalizar, deixa eu ver aqui o que tá faltando, eu sei que bastante coisa. Assim, eu fiz algumas melhorias, né, na HUD em si, e eu fiz coisas da Steam lá, eu já tenho uma build na Steam, deixa eu voltar com minha câmera aqui, peraí. Eu fiz basicamente algumas melhorias na HUD, fiz algumas atualizações na Steam, né, esse jogo ele já tem a página da Steam, inclusive se você não conferiu ainda, peço para você que confira e, por favor, adicione na sua wishlist, que vai ajudar bastante, tá?
A Steam basicamente tem esse algoritmo de visibilidade que quando um jogo ele lança, se ele tem muita wishlist, aí eles dão um boostzinho a mais, e esse boost ele pode ser essencial aí nas primeiras horas de lançamento do jogo para ele poder se bem suceder, né, pessoal? Então, enfim, é um negócio aí que a gente infelizmente tem que seguir a favor do algoritmo. Agora eu vou mostrar para vocês então na verdade, assim, eu não vou mostrar não, eu só vou deixar linkado aí para quem quiser. Para quem quiser saber do site lá de UI, que você pode ver, é um site gratuito, você não precisa nem logar, você pode ter várias referências de UI lá, vários jogos, como é que eles resolveram alguns problemas e tudo mais. É basicamente o Game Database UI, eu vou deixar linkado na descrição do vídeo. E basicamente é isso, pessoal. Esse foi o segundo Daily Vlog. Cara, bastante coisa que implementei. E vai ter muita coisa aí para implementar também agora nesse mês de junho. Tá chegando aí mais animações, tá chegando mais coisa. Cara, é bem trabalhoso. Eu gosto muito, mas é bem trabalhoso. E a gente sempre fica com aquele medo, né? Tipo, todo jogo tem chance de flopar, mas a gente tem que acreditar, né, no nosso jogo, a gente tem que acreditar no nosso projeto. E eu acredito sim que nós temos que dar o nosso melhor para o projeto, ele não flopar, né? E aí é que tá, mesmo se ele por algum acaso flopar, não for tão bem assim, se eu tiver feito um trabalho muito bom, tipo excelente, esse é o meu grande portfólio, esse é o meu maior portfólio, né? Isso pode ser uma porta de entrada aí para futuros trabalhos, né? Atualmente, infelizmente, eu estou desempregado. Inclusive, pessoal, estou tirando tudo do meu bolso, essas mecânicas aqui, esses sistemas. Tô tendo pouca ajuda, mas, cara, é isso. É a vida aí de um dev indie, não tem muito o que fazer. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, deixem o gostei enquanto o Azure cai aí infinitamente. Valeu, caras!